Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, não vou falar de campeonato nenhum neste momento, porque o assunto em si é o que está bombando aí em todos os canais e emissoras. O assunto do momento não é o Brasileirão. Não é a vitória dos favoritos, os times grandes que estão com perigo de cair no Campeonato Brasileiro. O assunto não é esse. O assunto que se está em todos os programas esportivos, eu vou dar um nome. É a Guerra Fria de Grêmio e Flamengo. Mais especificamente de Renato Gaúcho e o Grêmio, até digo Renato Gaúcho e Grêmio, versus o treinador do Flamengo. Por que eu não coloco o clube de regatas do Flamengo? Porque o clube não está se pronunciando. O Flamengo está quieto. Quem de vez em quando está dando algumas declarações é o Jorge Jesus. Mas o Flamengo em si está quieto. No caso do Grêmio, o Renato está falando e falando muito. O fato de eu estar dizendo aqui que está falando muito, estou dizendo que ele está errado não, tá? Ele está falando muito. E a direção do Grêmio que já se pronunciou, o próprio presidente do Grêmio falou, já teve assuntos aí de soberba, disso, daquilo, outro. Então é sobre isso que eu vou fazer a minha análise, vou dar a minha visão sobre isso. Não é sobre o jogo, não é sobre os 11, não é sobre tática. É sobre a guerra fria desse jogo, da semifinal da Libertadores, entre Grêmio e Flamengo. Bom, então eu peço a você, meu amigo torcedor do Grêmio, peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, e a vocês que não são torcedores nenhum nem de outro, mas que acompanham o canal e querem dar sua opinião sobre essa guerra fria. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque principalmente os seus comentários e compartilhar, como eu falei. Então vamos lá. Bom, essa guerra fria entre os times antes de decisão na minha visão, é completamente normal. Completamente normal. Só que você tem que olhar as consequências, tá? Você tem que olhar as consequências da sua guerra fria que você está fazendo e você tem que olhar e medir se você não vai dar um tiro no pé, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Porque qualquer coisa que você faz na vida ou não faz, vai ter consequência. Se você faz alguma coisa, vai ter uma consequência. Se você não faz, também vai ter uma consequência. Então, tudo que você fala vai ter uma consequência. Então vamos lá. Primeiro ponto. O Renato Gaúcho achar que o time dele joga o melhor futebol do Brasil. Tá errado? Não, pô. Não tá errado. É direito dele. Mesmo que o Grêmio não tivesse jogando o melhor futebol do Brasil. Ele tem o direito de falar? Tem. Você pode concordar ou não concordar. Mas tem. Mas o Grêmio tá jogando o melhor futebol do Brasil nesses últimos 3 anos? Não. Leva a mão, não? Não tá. No início de 2019, o Grêmio tava uma draga, filho. O Grêmio penou para conseguir passar de fase na Libertadores. O Grêmio ficou lá atrás no Campeonato Brasileiro no início. Então não estava jogando bem. Jogou mais um futebol agradável do que desagradável? Sim. Mas em 2019, vamos falar de agora, 2019,
grande parte do ano o Grêmio jogou o melhor futebol? Não, não jogou. Esse é o primeiro ponto. Mas ele tem o direito de falar que jogou? Tem. Eu não concordo. Eu não concordo. É só você pega o ano aí de como foi o Grêmio. O Grêmio agora está começando a jogar o que jogou ano passado, em 2017, agora está. Mas não foi o ano todo. Então ele falar que o Grêmio joga o melhor futebol dos últimos 3 anos, eu tenho meu direito de não concordar. Jogou um futebol durante um bom período? Sim, mas não foi os 3 anos seguidos. 2019, pelo menos, não foi. Correto? Mas ele tem o direito de falar. Por que eu estou falando isso? Ué, simples, você pega a Libertadores. A Libertadores, todo mundo já dava o Grêmio fora das oitavas de final. Conseguiu reverter? Conseguiu. Parabéns. Mas muitos, inclusive torcedores do Grêmio, já tinham falado, pô, não dá mais pro Renato, o tempo do Renato já passou. Ele conseguiu dar a volta por cima e o time do Grêmio tá fazendo boas partidas, tá voltando a ser o Grêmio de algum tempo atrás, talvez no momento certo. Então, esse é o primeiro ponto. Quando o Renato diz que o futebol do Grêmio é o melhor do país, ele está no seu direito. Você pode concordar ou não concordar. Na minha opinião, nos últimos 3 anos, o futebol do Grêmio é o melhor. Nos últimos 3 anos, juntando os 3 anos, o futebol do Grêmio é o melhor, é o mais agradável, é jogando para frente, procurando gol o tempo inteiro. Então eu bato palma pro Grêmio. Em 2019, o Grêmio é o melhor futebol? Não. Pode chegar no final do ano sendo, mas não foi. Não foi. Tivemos grandes momentos do Santos, momentos do Palmeiras, apesar que para mim o Palmeiras nunca jogou um futebol de encantar. Mas já tivemos o Santos. Tivemos no início do ano o Cruzeiro, que não perdia para ninguém, que hoje está lá na draga, mas o Cruzeiro no início do ano não perdia para ninguém. Tivemos o Palmeiras e agora temos o Flamengo. Então, o futebol do Grêmio é bom de se ver, mas em 2019 não foi o melhor na sua totalidade. Mas, nos 3 anos, o Grêmio foi, na minha concepção, o melhor futebol apresentado. No todo, na média geral. Então o Renato tem o direito de falar que o futebol dele é o melhor. O Jorge Jesus, na sua entrevista, disse que, para ele, o Flamengo é o que está fazendo o melhor futebol. Direito dele, porra. Direito dele. Direito dele de falar, ó, eu acho que está jogando o melhor futebol. Até aí, não tem nada demais. Um falar que o meu time joga mais, o outro falar que o outro joga mais. Até aí, nada demais. Saiu na imprensa, sinceramente, eu não sei se foi o presidente do Grêmio que falou, não sei quem foi que falou, de soberba do Flamengo. O Flamengo está com a soberba já dado como certo que se classificou para a final. Vou te dizer, meu amigo torcedor do Grêmio, que eu tenho certeza que não passa os programas do Rio aí, como não passa os programas do Sul aqui. O que a gente vê em conjunto são esses programas que quase sempre todos os comentaristas são paulistas. Então a gente acaba tendo esses programas em comum. Mas programas regionais, nem eu aqui do Rio consigo ver os do Sul e nem vocês daqui. A não ser em canal fechado, alguma coisa assim. Então eu te digo meu amigo torcedor do Grêmio, na imprensa do Rio, nenhum jogador do Flamengo, nem a diretoria e nem o treinador vem falando nada sobre o Grêmio. Nada. Absolutamente nada.
Se tem alguém falando, é de imprensa. E eu te digo mais, da imprensa que não é do Rio. Lógico que os torcedores estão empolgadaços. Se tu perguntar ao torcedor, ele vai falar que o Flamengo já está na final, que o Flamengo já ganhou, que vai jogar contra o Liverpool na final. Tu perguntou ao torcedor do Grêmio. Mesma coisa. Perguntou ao torcedor do Grêmio aí. Não, o Grêmio já está na final contra o Liverpool. Isso é normal. Agora, em relação ao time, aos dirigentes e ao treinador, ninguém fala nada sobre o Grêmio. Principalmente, e falam bastante justamente o contrário. O que se fala muito aqui no Rio é justamente o contrário, que não tem nada a ver com soberba. Todo mundo que você escuta algum jogador falar, alguma entrevista, todos eles falam com muito respeito do Grêmio por um simples fato. Meu amigo torcedor do Grêmio, todos que eu escuto aqui falam por um simples fato. Do fato do Grêmio ter muito mais experiência na Libertadores do que o Flamengo. Isso o Jorge Jesus falou na última entrevista. E eu acho que ele não jogou da boca para fora, porque o Grêmio hoje é o time mais experiente do país. Então qualquer outro treinador que falasse alguma coisa, por mais experiência que o treinador tivesse, supondo, Abel já foi campeão, Tite foi campeão mundial, qualquer um que estivesse ali tem que concordar que hoje, time, o mais experiente nessas competições é o Grêmio. É o mais experiente. E o Renato, em 3 anos aí, ganhou 6 títulos. Então, é o time mais experiente. Então, não vi o Jorge Jesus falar nada demais. Nada demais. E nem de soberba. Nem de soberba. Jogadores vão ficar felizes, estão empolgados, a torcida tá. Mas, nenhum, te garanto, meu amigo torcedor, que eu estou escutando por aqui, não tem ninguém falando de soberba ou menosprezando o time do Grêmio. Até porque seria uma grande uma burrice. Seria uma grande uma babaquice dar um tiro no pé. Porque se você fala e menospreza o time do Grêmio, você vai estar dando munição para o Grêmio. Então, o Jorge Jesus, apesar de estar a primeira vez aqui no Brasil, ele não é burro e não é inexperiente. Ele não vai dar armas para o adversário. Ele ainda está falando. Tem outros treinadores, que a gente já viu outros casos, do treinador ficar completamente mudo. Alguém pergunta, fulano falou sobre você. Ele vai falar, olha, é a opinião dele. O problema é dele. Ele poderia ficar muito quieto. Eu, por exemplo, se eu sou treinador do Flamengo e o Renato está falando sobre o meu time e me perguntam, eu falo, meu irmão, pergunta para ele, a opinião dele. Não tem nada a declarar. Eu ficaria quieto. Eu deixaria o Renato no vácuo. Porque quando você implica com alguém, quando você discute, você vai ficar muito mais irritado se a pessoa não falar. Se você começa a xingar a pessoa te xinga. Agora, se você começa a xingar e a pessoa não te responde, te deixa mais irritado. Isso é normal. Isso é normal. Mas o Jorge Jesus está até falando na educação. Não vi em momento nenhum o Jorge Jesus sair da educação. Como eu também não vi em momento nenhum o Renato Gaúcho sair da educação. Só que o Renato Gaúcho, que eu gosto muito, ele está no limite para dar um tiro no pé. O Renato Gaúcho, que eu gosto muito, está no limite de dar um tiro no pé. Quem é que está provocando os debates? Não é por parte do treinador do Flamengo e nem do jogador do Flamengo. Quem é que está fomentando o debate? Não é nenhum jogador do Grêmio. Quem está fomentando o debate é o Renato. Propositalmente. Isso é uma tática do Renato. Só que o Renato não pode levar isso para o pessoal. Se ele levar isso para o pessoal, ele vai acabar arrumando outros problemas para o futuro. Bom, vamos lá. Essa Guerra Fria, normal. Só não pode ter ofensa. Como, a princípio,
ainda não teve, mas já quase, que já estão falando aqui no Rio, sobre o ponto de vista do Renato ter falado. Ele tem 65 anos e não conquistou nada. A imprensa paulista do Rio já está falando sobre isso, sobre ele ter falado sobre idade. Na minha visão, ele mandou mal. Eu entendi o que ele quis dizer. Porém, ele também falou errado, porque ele não pesquisou a trajetória do Jorge Jesus no futebol. Ele não pesquisou. Porque se o Renato Gaúcho tivesse pesquisado, ele não teria falado o que ele falou. Então vamos lá. O Renato Gaúcho disse: o Flamengo tem uma seleção. Ele já exalta o time do Flamengo. Se ele diz que o Flamengo tem uma seleção, ele está dizendo que os jogadores do Flamengo, meu entendimento, porque em nenhum momento ele falou que o time dele era uma seleção. E em nenhum momento ele falou que o Grêmio era uma seleção. Ele falou que o Flamengo era uma seleção. E que com os jogadores que o Flamengo tem, ele não está fazendo mais do que obrigação. Discordo desse papo de fazer mais do que obrigação. Mas ele está jogando para a galera. O Renato está jogando para a galera. Ele quer incendiar o jogo e desestabilizar de qualquer maneira. E a minha opinião é o seguinte: tenho certeza que se o jogo é contra qualquer outro time que não fosse Flamengo e Santos, o Renato Gaúcho poderia estar até fazendo essa Guerra Fria, mas não do jeito que ele está fazendo. Por que eu estou falando de Flamengo e Santos? Porque são técnicos estrangeiros. E ele está levando para o lado pessoal. Pode dar certo? Pode. Mas ele pode dar um grande tiro no pé. E eu vou chegar lá. Não vou me estender no vídeo, não. Então vamos lá. O Renato Gaúcho falou: ele tem uma seleção na mão. Então ele já diz que o time do Flamengo é muito forte. Se tem uma seleção são dos melhores. E ele não fala do time dele. Ou seja, ele já coloca o time dele um pouco abaixo. Já coloca o Grêmio um pouco abaixo. O que eu não coloco. É tudo uma questão de interpretação. É tudo uma questão de interpretação. Mas ele diz que o Flamengo é uma seleção. Correto? Bom. E que o Jorge Jesus não está fazendo mais do que obrigação. Eu discordo desse papo de obrigação. Esse negócio de obrigação é complicado. Porque se fosse assim, o Real Madrid ganharia todos os campeonatos. Na Espanha tem 2 times muito fortes, que tem muito dinheiro, mas só ganha um. E esse papo de obrigação é complicado. A gente já viu vários treinadores pegar timaços e não conseguir fazer o time jogar. E quer dizer que o treinador é ruim? Não é. O próprio Renato Gaúcho treinou o Fluminense aqui, falou um monte de coisa: vou brincar no Brasileiro, vou fazer, vou acontecer, vou fazer, vou acontecer. Perdeu a Libertadores no Maracanã. O próprio Renato Gaúcho ficou em fase de rebaixamento com o Vasco. E por isso ele é um treinador ruim? Não é. Então ele falou que o Jorge Jesus tem obrigação de fazer o time jogar. Obrigação não. Discordo. Obrigação não. Ele é mais um treinador que tem condições de fazer o time rodar. E está fazendo. E eu já te digo, meu amigo torcedor do Grêmio, eu não fui a favor da troca do Abel pelo Jorge Jesus. Eu fui contra, todos acompanhando aqui no canal, eu fui contra a sacanagem que fizeram com o Abel. Fui contra. Por mim, o Abel tinha que ir até o final do ano, ganhando ou perdendo. Tá? Será que o Flamengo estaria jogando o futebol que está jogando hoje com o Abel? Não tenho a menor ideia, mas eu fui contra a saída do Abel do jeito que fizeram com o Abel. Mas trouxeram o cara. O cara implantou uma outra filosofia
E o Flamengo deu uma alavancada. Então, na minha opinião, esse negócio de obrigação não é obrigação. Ele tem peças para fazer o Flamengo rodar. Lógico. Se tem peças, fica mais fácil o serviço dele. Mas eu te garanto, não seria todo treinador que chegaria com esse elenco do Flamengo e ia fazer esse time rodar. Não era. Não é. Não é. Não é. Vai ter treinadores que não iriam conseguir. Não iriam conseguir por uma filosofia de jogo. Eu não sei se o Abel ia conseguir fazer o time do Flamengo jogar para frente igual joga. Acredito que o Renato conseguiria fazer. Então, quando ele diz que o não está fazendo mais do que obrigação, eu não concordo. Mas entendo, ele está jogando para a galera. Está jogando para a galera. Está usando uma tática de enervar o adversário. Jorge Jesus responde: eu não tenho a experiência do Renato em Libertadores. Não tenho experiência. E não tem mesmo. O primeiro ano dele aqui no Brasil. Ele nunca saiu da Europa. Quer dizer, saiu da Europa, foi para a Arábia e tá no Brasil. Então não tem, ele está aprendendo. Ele está aprendendo. O time do Grêmio é o mais experiente do país. Jorge Jesus respondeu com educação. Agora, o outro ponto. Ele diz que o Jorge Jesus não ganhou nada, só ganhou 2 portugueses. Cuidado. Cuidado. Menosprezar o futebol do outro é soberba. Que o presidente do Grêmio falou que tem aqui no Rio. E não é. Porque se for falar em soberba, é só você começar a pegar as palavras do Renato Gaúcho, que muitos estão achando que é soberba. Quando ele diz que o meu futebol é o melhor do país, eu não entendo como soberba. Mas tem muitos jornalistas entendendo como soberba. Muitos jornalistas entendendo como soberba. Quando ele diz que o meu time deu um nó tático, ele não está dizendo o time, ele está dizendo ele. Porque a tática é dele. Contra um outro time, muitos estão entendendo isso como soberba. Cada um entende da maneira como quiser. Aí ele diz, ganhou 2 campeonatos em português. 2 campeonatos em português? Lógico que o Campeonato Brasileiro é muito mais disputado do que o Campeonato Português. Só que, Renato, ele não ganhou 2 apenas. Ele ganhou mais. Ele tem uma série invicta no Benfica. E outro detalhe, ele foi finalista da Liga Europa, não ganhou, mas ele foi finalista 2 vezes. Aí eu te pergunto, Renato Gaúcho, quantas vezes você chegou na final da Liga Europa? Ele poderia ter perguntado ao Renato. Renato Gaúcho, quantas vezes você dirigiu um time na Europa? Quantas vezes você foi convidado para dirigir um time europeu? Renato ia ter que engolir no seco. Então, tem que se tomar cuidado, tá? Com que se fala para não dar um tiro no pé. Ele está tentando desestabilizar. Pode conseguir? Até pode. Mas na minha visão, as coisas que o Renato está falando, da maneira como ele está falando, vou te dar a minha visão de eu que tô aqui no Rio. O Renato está provocando mais o time do Flamengo. Ele está provocando o time do Flamengo. E ele tem que lembrar que o segundo jogo é no Rio, não é no Sul. No Sul é o primeiro jogo. Então, o tiro pode sair pela culatra. Aí ele me diz, o cara não ganhou nada e já tem 65 anos. As pessoas já estão interpretando mal o que ele falou. Já estão interpretando. Que o Renato é vencedor? Show. Que eu quero o Renato Gaúcho na seleção brasileira? Eu quero. Agora, será que o Renato Gaúcho ia falar isso por Guardiola? Não ia falar. Ele sabe, é tipo aquele ditado, assombração sabe para quem aparece.
O Renato não ia. Você imagina o Renato Gaúcho falando isso, sendo treinador da seleção brasileira. Ele ia se enrolar, filho. Ele ia se enrolar. Porque a seleção não ganha nada desde 2002. Ganhou agora a Copa América, mas a Copa América o nível foi horroroso com o Tite. Então ele tem que tomar cuidado com as palavras. Eu não vi ele falando assim nada demais, mas ele tem que tomar cuidado com as palavras e pesquisar um pouquinho mais para ele não dar arma pro adversário. Esse papo de se fazer de vítima o tempo inteiro pode não dar certo. Então, na minha concepção, para mim não está sendo legal, eu pensando no futebol, o Renato está fazendo isso, porque ele pode estar querendo tirar a pressão dos jogadores e jogar para ele, mas isso não está acontecendo, está justamente ao contrário. Está justamente ao contrário. Ele está jogando uma pressão, na minha visão, para os jogadores. É só você interpretar a fala dele. Não estou vendo falta de educação. Ainda. Mas menosprezar o treinador, ele diz, está fazendo um grande trabalho, mas nada além da obrigação. Está menosprezando o trabalho do cara. E ele disse, a gente só vai saber se é bom ou não se ele ganhar o título. Bom, mas ele já ganhou o título. Não ganhou no Brasil, porque ele está vindo a primeira vez, mas já ganhou fora, filho. Ele já ganhou fora. Ele já ganhou em Portugal. Ele poderia perguntar ao Renato, e aí, Renato, quantas vezes você dirigiu um time europeu? O próprio Renato ficou na geladeira aí 2 anos e pouco que ninguém queria o Renato. Quem deu uma chance para o Renato de novo foi o Grêmio. Quantos títulos o Renato Gaúcho ganhou fora do Grêmio? Diz aí. Então, tem que se pensar para falar. Gosto muito do Renato, mas tem que se pensar para falar. E tem um outro detalhe. Vou falar de novo. A Guerra Fria eu acho legal. Mas só não pode ter ofensa. Eu acho que quando ele fala negócio de idade, ele está começando a pegar pesado e sair do tom. Ainda não saiu, mas pode sair. E um outro detalhe, meu amigo, torcedor do Grêmio, que eu estou falando que ele pode dar um tiro no pé. O sonho do Renato, todo mundo já sabe, inclusive os gremistas sabem, o sonho do Renato, e ele já falou isso, é treinar o Flamengo. Ele já disse que um dia ele vai treinar o Flamengo. Só que dependendo do que ele fale, ele pode fechar essa porta. Ele pode fechar essa porta. Porque a torcida não vai querer ele aqui nem para jogar futevôlei. Então ele tem que pensar muito bem com o que ele fala. De estar menosprezando. A princípio, ele só está falando do treinador. Ele não é burro de falar da torcida e dos jogadores. Ele ainda não falou. Não falou. E acredito que ele não vai falar. Porém, a torcida pode pegar para si o que ele está falando do Jorge Jesus. Aí, aquele amor que a torcida do Grêmio tem pelo Renato vai pro ralo, filho. Então ele tem que medir as palavras. Mas a Guerra Fria eu acho sensacional. Sensacional. Esse embate gera um monte de discussão. Só que tem que se pensar antes de falar para não dar um tiro no pé. E quem está mais próximo de dar um tiro no pé é o Renato. Quem está mais próximo de dar um tiro no pé é o Renato. Ele diz, não ganhou nada, a gente só vai saber se ele é campeão se ganhar alguma coisa. Com os jogadores que ele tem é fácil, isso e aquilo. Ele está levando para o lado pessoal. Para o lado pessoal. Então quer dizer que, se não ganhar nada, o treinador é ruim. E se ganhar alguma coisa, o treinador é bom. Vamos lá. Então deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Meu amigo, quem dera que eu fosse amigo do Renato, mas meu amigo torcedor que está acompanhando o canal. Ney Franco foi campeão pelo Flamengo. Ele é o melhor treinador do país? O Andrade, que dirigiu o Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo. O Andrade.
Onde é que o Andrade trabalha? É o melhor treinador do país? Então, ganhar título, lógico que marca. Mas o ganhar título não quer dizer que é um grande treinador, que fez um grande trabalho. Vou te dar outro exemplo, meu amigo torcedor do Grêmio e do Flamengo. Corinthians foi campeão em 2017 brasileiro. O trabalho do Carille foi bom? Ele deu estilingão no primeiro turno, no segundo turno, o Corinthians fez um dos piores turnos de um time. Só não perdeu o título porque ele tinha aberto uma pontuação muito grande no primeiro turno. E um futebol horroroso, que se salvava por causa do Jô. Ele fez um grande trabalho. O Carille hoje ganhou título. É o melhor treinador do país? Está sendo questionado, porque é retranqueiro. O Felipão foi campeão do mundo com a seleção. Na outra Copa tomou de 7 da Alemanha. Então, ganhar título, legal. Agora, a gente está falando de trabalho. Um grande trabalho em um time não necessariamente vai chegar até o título, porque ele pode não ter time para isso. Mas o trabalho fica. A gente está falando de trabalho. E o Renato, na minha visão, neste ponto de falar, a gente só vai saber se ele é bom ou não se ele ganhar. Tá jogando para a galera. Não é assim que funciona. Já vimos grandes trabalhos onde o treinador foi eleito o melhor e o time dele não foi o campeão. Não foi o campeão. Então, gosto do que está acontecendo para esse bate-boca. Eu sou treinador do Flamengo, fico mudo. Eu deixo o Renato falando sozinho. Minha opinião, eu deixo ele mudo, recolho o meu time, pego todos os áudios do Renato e mostro para os jogadores. Olha aqui o que ele está falando. Eu vou dar arma pro meu time. Os caras vão entrar. Jogadores do Grêmio não tem nada a ver com isso, filho. Nada a ver com isso. Mas o Renato pode estar dando um tiro no pé e dando munição pro time adversário. Mas eu acho legal o que está acontecendo. Só não pode extrapolar. Então, meu amigo torcedor do Grêmio, torcedor do Flamengo, coloque aí a sua opinião. O que você está achando dessa Guerra Fria, dessas palavras que a diretoria do Grêmio falou, o Renato falou, o Jorge Jesus falou? Coloque a sua opinião. Eu acho legal. Só que tem que se pensar um pouco antes de falar, para não falar besteira, e não dar munição pro adversário. E na minha visão, o Renato está começando a dar munição pro adversário, porque ele está levando para o lado pessoal e não pro jogo. Vamos ver o que acontece. Então, meus amigos, essa foi a minha análise dessa Guerra Fria entre Grêmio e Flamengo e aguardo os seus comentários. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau.